todos sempre. Amém. Queremos fazer das palavras do salmista, Senhor, as nossas palavras. A verdade é que diante da tua bondade, diante da tua misericórdia, diante da tua infinita graça, nos faltam palavras para te agradecer, Senhor, e para expressar a tua beleza e o quão maravilhoso tu tens sido conosco e com a nossa família. Nessa noite nós estamos aqui para cultuarmos ao teu nome e te agradecermos mais uma vez por tamanha bondade, por tamanha misericórdia. Diga para a pessoa que está do seu lado: há uma promessa de Deus na tua vida. Glória a Jesus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes unir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver em todo teu ser, Ele controlar. Só então vais ver que o Senhor tem poder. Quando deixares faltar. Glória a Jesus. Meus irmãos, querido Espírito Santo, Abençoa você. nós queremos agradecer pela vida da tua filha, a qual foi o canal, Senhor, para a nossa vinda para cá, para te adorar, para cultuar o Senhor, para nos reunirmos aqui para falar do teu amor, para exaltar o teu nome. Ó Deus, que o Senhor venha guardá-la, que o Senhor venha protegê-la, que uma seta maligna, Senhor, venha atingir a tua filha, o Senhor venha blindar, Senhor, não só ela, mas toda a casa e toda a família. Nós queremos te louvar e agradecer pela vida da tua serva, em nome de Jesus. Amém. Toma sua senta, meu irmão. Glória a Deus. Amém, a paz do Senhor a todos. Amém. Bem, eu só quero agradecer. Agradecer ao Senhor por ter aberto essa porta aqui. E da gente estar junto orando, porque são muitas pessoas necessitadas, são muitas almas sofrendo, né, precisando de oração. Agora a gente está aqui, né, adorando ao Senhor. Tem muita gente trancada aqui, precisando, gente. Precisando assim de carinho, de abraço, de pessoas que venham acolher para falar desse amor maravilhoso de Deus. E eu já passei por isso, então já passei por depressão, já fiquei trancada, Deus usou pessoas para que fosse até a minha casa. Então eu também quero ser canal. E eu só quero agradecer ao Senhor por cada vida aqui, pelo pastor Davi, pelo pastor aqui também, o pastor Marcos, pela irmã Nice. Então vamos só agradecer. Que almas sejam libertas, vidas sejam libertas aqui nesse lugar. Eu só quero agradecer ao Senhor. Amém. E graças a Deus. Agradecer mais. Eu vim te adorar, eu vim te adorar, eu vim para dizer que tu és meu Deus, tu és totalmente amável, tu és totalmente, tu és maravilhoso. Você pode declarar isso para ele? Eu vim para adorar.
Quando a gente fala alguma coisa que é Deus que está mandando, e Deus está mandando eu falar isso aqui, porque nós temos que orar. A responsabilidade de estar na frente de uma obra é muito séria. Tem pessoas que brincam. Eu sei que não tem ninguém aqui brincando, muito menos o pastor Marco e a irmã Nice, de abrir trabalho de oração. Então assim, o que Deus vai fazer aqui, sabe, irmã Jô? Nesse prédio é algo tão lindo e tão grande, que as pessoas vão bater na tua porta para pedir socorro. O Senhor falava no meu coração que esse culto aqui hoje aqui foi necessário. Alguém pode até pensar, porque está inaugurando o trabalho, mas quando Deus começa a fazer, não há quem possa impedir. E hoje Deus deu um grande livramento para esse bloco aqui. Podia ter sido em outro. Não sei se a irmã mora nesse aqui, mas em especial nesse bloco aqui, Deus deu um grande livramento. Diferente, porque o Senhor já colocar algo no coração do meu filho. E aqui nós estamos reunidos, Senhor, essa é a tua caixa. Estamos reunidos para te adorar e para ouvir tua voz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, permaneça de pé, irmãos. Pastor Davi. Salmo 119, 82, quem achou, diga amém. Amém. No 3, leia esse verso, por gentileza. 1, 2, 3. Muito bem. Os meus olhos desfalecem esperando por tua promessa. Enquanto eu pergunto, quando me consolarás tu? Ok? Com a pergunta, quando me consolarás tu? Implicitamente ele está afirmando que promessa cumprida é consolo de Deus realizado. Deu para você entender isso? Diga amém. Ele está dizendo que os seus olhos estão desfalecidos de tanto
aguardar a promessa de Deus. Ele está falando de choro, ele está falando de tristeza. Enquanto ele aguarda a promessa, ele está chorando, os olhos estão desfalecendo, ele está enfraquecendo. E ele faz uma pergunta: sendo assim, quando me consolarás tu? Com a pergunta, quando me consolarás tu, ele está implicitamente afirmando que se a promessa for cumprida, Deus trará consolo para o seu coração, alento para o seu sofrimento. É bom que nós reflitamos sobre promessas de Deus. Eu li um texto inicial em Mateus 26, 26 ao 28, onde eu intencionava falar-lhes. Porém, no decorrer do culto, Deus me lembrou essa palavra e eu mudei a mensagem. Deus me disse ao coração que algumas pessoas aqui precisam entender como alcançar as promessas de Deus, como ver as promessas de Deus se concretizarem em sua vida. Algumas pessoas aqui estão passando exatamente por esta situação que o salmista acabou de relatar. Um dia Deus lhe fez uma promessa. Um dia Papai do céu falou que ia fazer algo na sua vida, na sua família ou em você. De repente, as coisas se tornam novas na vida de muita gente ao teu redor. Parece que tudo muda na vida do A, do B e do C. Mas parece que a tua vida estagnou. Parece que a tua vida está mumificada. Nada de novo acontece. Pelo contrário, teus olhos desfalecem. Você perde completamente as forças para orar, para caminhar. Parece que quanto mais você deseja, mais longe fica aquilo que anseia o teu coração. A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo cumprido transforma-se em árvore de vida. É triste demais esperar. Ninguém gosta de esperar. É angustiante a espera. É chato demais esperar. Mais ainda quando se percebe urgência. Quando você diz, eu preciso disso, porque isso tem um impacto de mudança na minha vida. E as coisas não acontecem. As coisas não se encaixam. Tudo desanda. E você não sabe o que fazer. E aí, a gente vai para a igreja e escuta o pregador dando aquele berro e aquela linda frase: quem tem promessa de Deus não morre. Que não é estímulo nenhum. Absolutamente não é estímulo. E mais do que isso, além de não ser estímulo, não é verdade. Eu provei outro dia, ministrando lá na igreja, que muitas frases ditas por nós pregadores, às vezes são frases de efeito, aprendida nos púlpitos da vida, aprendida pelos, abre aspas, grandes pregadores, fecha aspas, porém, não condiz com o que diz as Escrituras. Quem tem promessa de Deus, morre sim. Morre, pastor, depois de alcançar. Não, morre antes de alcançá-las. Se a gente olhar para a Bíblia Sagrada, é bom que a gente entenda primeiro o que é uma promessa. Promessa significa comprometimento. Quando você faz uma promessa a alguém, você está empenhando a sua palavra. Quando você empenha a sua palavra, você está se comprometendo a fazer algo, a pagar algo. Você está automaticamente se obrigando a cumprir aquilo que você acabou de prometer. Logo, quando Deus faz uma promessa para nós, Ele está se comprometendo conosco. Ele está dizendo para nós que Ele vai realizar aquilo que Ele de fato disse. Por quê? Simplesmente porque Ele não falha. Sabe quando você vai a uma loja fazer um crediário e a pessoa te chama para preencher a ficha? As promessas bíblicas estão sempre ligadas ao caráter de Deus. Por quê, pastor? Simples. Porque quando você está lá diante da pessoa para fazer o crediário, pedindo um crédito para comprar alguma coisa, aquela ficha é uma análise de perfil.
Depois a pessoa vai ligar para os números que você deu, vai checar um pouquinho a tua vida, vai investigar, ok, o teu perfil dentro da questão comercial, para ver se o teu perfil expressa credibilidade, se de fato você tem condições pelo perfil de cumprir com aquele acordo comercial. O homem pode falhar quando se compromete com alguém, mas guarda o que eu estou te dizendo: Deus jamais falha quando se compromete. Eu posso dar a minha palavra, me arrepender e voltar atrás quando percebo que não me é mais conveniente manter a minha palavra. Mas Deus não mantém a sua palavra apenas quando lhe é conveniente. Deus mantém a sua palavra, porque quando Ele mantém a sua palavra, Ele está mantendo um atributo do seu caráter, que é imutabilidade. Deus não muda, Deus não tem sombra de variação, Ele não fica variando. Quando Ele promete, Ele cumpre o que prometeu. Porém, quando nós falamos de promessas bíblicas, é muito importante a gente entender que alguns estudiosos apontam mais de 6.000 promessas em toda a Bíblia. E aí, eu vejo um erro muito recorrente em algumas pregações. Quais, pastor? Principalmente quando a gente vai pregar no Antigo Testamento. Promessas que são feitas por Deus a alguns indivíduos, às vezes são retiradas do texto e aplicadas para a igreja. É um grande perigo. Por quê? Simples. Quando a gente estuda sobre promessas, nós precisamos entender que precisamos separar promessas espirituais de promessas materiais. 2. Promessas individuais de promessas coletivas. 3. Promessas materiais de promessas espirituais. Guardou isso aí? Diga: eu preciso fazer separação de promessas espirituais para com as materiais. Diga: das individuais para as coletivas. Você entendeu isso? Nem tudo que está na Bíblia é para nós, mas aquilo que está na Bíblia que é para nós, nós temos que tomar posse, entendendo que Deus vai cumprir. Eu quero fazer uso aqui de uma promessa que Deus fez a Israel, para a gente refletir um pouquinho. Quem lembra que Deus prometeu para Israel uma terra que manava leite e mel? Quem lembra disso aqui? A história tão famosa da promessa que Deus fez a Abraão, que a ele e a sua descendência daria Canaã, uma terra maravilhosa, onde eles não teriam necessidade de absolutamente nada. Porém, eu vou te dar alguns textos. Números capítulo 20, não vou ler para ganhar tempo. No capítulo 20 de Números, do verso 7 até o verso de número 12, a Bíblia vai tirar um homem que, na minha concepção, se tinha alguém que merecia entrar naquela terra, era ele. Deus vai proibir Moisés de entrar em Canaã. Pensa comigo, Moisés é erguido por Deus para levantar o povo e os tirar do Egito, atravessar o deserto e levar o povo para Canaã. Essa não era a proposta inicial de Deus, sim ou não? Sim. Deus disse a Moisés que ia usá-lo para tirar o povo do Egito, atravessar o deserto e introduzir o povo na terra de Canaã. Só que se nós lermos Números capítulo 20, verso 7 ao 12, a gente vai ver Deus impedindo Moisés de entrar lá. Moisés recebe uma ordem de Deus de subir ao monte. De cima do monte, Deus manda ele olhar para a terra. Ele olha para a terra, para toda a campina, e Deus diz para ele: tu verás a terra de longe, mas nela tu não entrarás. Porque quando eu te mandei falar a rocha para que dela saísse água, tu feriu a rocha, e ela não podia ser ferida duas vezes. A Bíblia diz que Deus mata Moisés ali, na terra de Moabe. Ele tinha condições de entrar na terra. Moisés está com 120 anos, quando morre, o texto diz que os seus olhos não escureceram, e ele não perdeu o seu vigor. Ele podia entrar, mas não entrou. Guarda isso. Moisés sai do Egito com a esperança de atravessar o deserto, passar os 40 anos e introduzir o povo na terra de Canaã, mas não entrou. Não entrou por quê? Simples, porque no final do trajeto Moisés enfraquece, e ao invés de obedecer a Deus, desobedece a Deus. Moisés perde a salvação. O que está em critério no texto não é salvação da alma. O que está em critério no texto é tomar posse de uma bênção material. Deus disse: tu não me obedeceu até o final.
Tu não me honrou até o final. Logo, eu não vou deixar tu entrar nela. Se tinha alguém que tinha que entrar, pela lógica, alguém que sofreu para entrar, era Moisés. Mas Deus impede Moisés de entrar. Simplesmente porque Moisés, na nossa concepção, simplesmente desobedece aquela ordem de Deus. Não interessa para Deus se a gente andou 1 quilômetro bem. Não interessa para Deus se nós passamos 40 anos bem. O que interessa para Deus é como a gente vai concluir a carreira. O que interessa para Deus é como nós vamos chegar até o final da nossa vida. O que interessa para Deus não é se eu obedeci 10 anos da minha vida e o último, porque eu obedeci os 10, eu posso fazer o que eu quiser? Não, no mundo espiritual não funciona desse jeito. Deus havia prometido para ele: tu irás conduzir o povo e introduzi-los na terra de Canaã. Porém, Moisés pecou contra Deus, falhou, desobedeceu. Deus lhe impede de entrar em Canaã. Ele não entra em Canaã. Além de Moisés, quem já ouviu aquela expressão de que apenas Josué e Caleb entrou na terra prometida? Quem já ouviu essa expressão aqui? Na verdade, é uma expressão verdadeira, mas tem que ser explicada. Por que apenas Josué e Caleb entrou na terra prometida? Simples. O texto de Números vai dizer que daqueles que tinham de 20 anos para cima, quando saiu do Egito, apenas Josué entrou em Canaã com Caleb. O restante que entrou em Canaã com Josué e Caleb tinha menos de 20 anos de idade quando saiu do Egito. E os outros nasceram durante os 40 anos que eles ficaram peregrinando no deserto. É por isso que no livro de Josué, capítulo 3, Deus manda Josué circuncidar toda a geração que havia nascido no Egito. A circuncisão era o sinal do pacto, da aliança de Deus com Israel. Como é uma nova geração agora, que Josué vai introduzir na terra de Canaã, Deus diz: esse povo não pode entrar em Canaã sem ter feito um pacto comigo. Então Josué circuncida toda aquela geração. Adultos de 20 anos para cima, que saiu do Egito, que passou pelo deserto vivo e chegou até Canaã, apenas Josué e Caleb. O resto tinha menos de 20 anos ou nasceu durante os 40 anos no deserto. Apenas esses 2 homens foram fiéis a Deus e conseguiram passar todas as intempéries do Egito, do deserto, e galgar a promessa de chegar em Canaã com vida. Apenas esses 2. Os outros foi uma geração nascida durante o deserto. É bom vocês entenderem que existem três princípios que fez com que Deus impedisse tanto Moisés como a nação inteira de Israel. Foram praticamente 3 milhões de pessoas que Deus matou no deserto. Leia em casa, além do capítulo 20 que eu acabei de listar, o capítulo 14. A Bíblia diz em Números 14 que Deus falou com Moisés que faria toda aquela geração morrer no deserto. E Deus vai deixar claro para Moisés no capítulo 14: esse povo não herdará a terra que eu jurei que lhes daria. Essa expressão é muito forte. Está lá em Números 14, ele disse: eu não entregarei a esse povo a terra que eu jurei que daria para eles. Porque esse povo desobedeceu a minha voz, esse povo provocou a minha ira, esse povo não creu em mim, mesmo vendo tantos sinais que eu fiz no meio do Egito por eles. 3 coisas fez com que tanto Moisés como toda aquela geração de quase 3 milhões de pessoas morresse no deserto e uma nova geração fosse liderada por Josué e Caleb para entrar em Canaã. Quais foram os motivos, pastor? Incredulidade, desobediência e rebeldia. Incredulidade, desobediência e rebeldia. Eu não vou explanar cada um, mas eu vou lhes dizer que esses 3 motivos levaram tanto Moisés como toda a geração que tinha saído do Egito a morrer no deserto. Tem um texto que eu acho fabuloso, fantástico, que está no livro de Hebreus. A Bíblia vai dizer para nós de forma muito clara, lá em Hebreus, capítulo de número 13, que os patriarcas esperavam a promessa. E aí o texto vai dizer em Hebreus que eles não a viram cumprida. Mesmo aguardando a promessa, eles não tomaram posse delas, porque Deus não permitiu. E esta promessa faz alusão à terra de Canaã, o que Deus tinha prometido para eles.
É muito fácil nós, como pastores ou pregadores, de forma irresponsável, gritar no meio do culto e dizer que quem tem promessa de Deus não morre sem alcançar. Só que nós temos que entender que quando Deus faz uma promessa para nós, a promessa que Deus está fazendo para nós está sendo feita pautada na condição no presente. Como nós estamos? Deus não faz promessa a qualquer um. Deus faz promessa a alguém que Ele sabe que vai honrar o seu nome. E guarda isso, as promessas que Deus nos faz não tem apenas o objetivo de nos abençoar, mas cada promessa feita por Deus também tem o objetivo do nome dele ser glorificado através do plano que ele tem na nossa vida. Significa dizer que as promessas de Deus não são feitas para cumprir os nossos desejos e os nossos caprichos. As promessas que Deus nos faz está antevendo o cumprimento de um plano que Ele tem conosco. Cada promessa que Deus nos faz, Ele as faz visando que essas promessas irão nos ajudar a cumprir os ideais e os planos de Deus na nossa vida. Significa dizer que se eu for rebelde ao Senhor, se eu sair da rota que Deus traçou para a minha vida, se eu não acreditar em suas promessas, se eu não crer, se eu não me esforçar, se eu não lutar, você pode ter certeza, você vai ficar no meio do caminho. Você vai morrer no meio do deserto das suas provações. Você precisa entender, Deus faz promessa, porém o cumprimento delas tem todo um percurso que nós precisamos tracejar. Com muita calma e muita tranquilidade, eu vou dizer para vocês 3 coisas básicas que nós temos que fazer, já que eu acabei de pontuar 3 coisas que fez com que tanto Moisés e o povo de Israel praticaram, que fez com que eles não chegassem até a terra de Canaã. Se eu lhes disse que desobediência, se eu lhes disse que infidelidade, que falta de fé, e também está incluso no texto a rebelião deles contra Deus, eu quero lhe dizer que a paciência é fundamental para que você veja as promessas de Deus se cumprir. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 6, verso 13 ao 15, que aqueles que com paciência aguardaram a promessa, viram-nas cumprida. Significa dizer que Deus tem um tempo estabelecido para cumprir em nossa vida tudo aquilo que nos prometeu. Porém, a paciência se faz necessária, porque o tempo é a escola de Deus para nos fazer depender dele. Guarda isso, a paciência é essencial quando Deus nos faz alguma promessa, porque a paciência é a ferramenta que nós precisamos para aprendermos que Deus, no meio do silêncio, no meio da demora ou da aparente demora, é por meio da paciência que Deus vai nos dando experiência com Ele. Guarda o que eu estou te dizendo. Eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei o que Deus te disse que iria fazer na sua vida, mas você precisa ter paciência. Eu sei que não é fácil esperar, não é fácil aguardar, mas Deus pode te dar graça para aguardar. Simples, porque quem não espera com paciência no Senhor, não verão as promessas se cumprirem, simplesmente porque quem não tem paciência será tomado pela impaciência, e quem é tomado pela impaciência corre um grande risco de se precipitar, de passar à frente de Deus e de fabricar possíveis réplicas da promessa. Lembra quando Deus prometeu a Abraão um filho, prometeu a Sara um filho? Sara não teve paciência, passou na frente de Deus, entregou o marido para Agar, e o texto diz que Abraão teve relação com Agar, gerou Ismael, e depois que Ismael nasceu, Sara teve alegria. Só foi Ismael começar a crescer, Agar começou a esnobar Sara, e uma guerra se instalou dentro de casa, a confusão se instalou, ok? Porém, é muito importante vocês compreenderem que a paciência faz com que esperemos Deus fabricar a promessa. Porque quando a gente fica impaciente, muitas vezes tomamos decisões erradas e nos precipitamos. Eu vou profetizar sobre a tua vida nesta noite. Deus vai te dar paciência. Eu sei que isso não é profecia de pregador pentecostal, porque pregador pentecostal promete outras coisas, mas eu estou te entregando uma palavra bíblica e consciente. Deus vai te dar paciência, porque quando Ele promover paciência no teu peito, tu não abraçarás nada fora do tempo de
Deus. Guarda isso. Aí Deus usa a expressão, o teu único filho, a quem amas. Que história é essa? Ismael já tinha por volta de 14 para 15 anos. Era filho de Abraão também. E no texto Deus diz, me entrega Isaque, o teu filho, o teu único, aquele que tu amas, me entrega no altar. Por que Deus diz que Isaque é o único? Simples, porque Deus só se responsabiliza com o futuro que Ele prometeu. Deus não prometeu Ismael, Deus prometeu Isaque. E quando Deus fala para Abraão, teu único, Ele está dizendo, a minha aliança é com o futuro que eu te prometi, não é com a precipitação de Sara contigo. Deu para entender isso aqui? É por isso que Deus diz o teu único. Não é que Ele esteja desconsiderando Ismael no âmbito físico, mas no âmbito espiritual Deus está dizendo, a minha responsabilidade é com a linhagem da promessa, é com aquilo que estava dentro do meu plano, é com aquilo que eu disse que ia fazer. Deus está dizendo, eu vou me encarregar de abençoar aquilo que eu te prometi, e não aquilo que você arranjou. Que é uma palavra consciente, de consciência. Calma. Calma. Vai dar tudo certo. Mas você tem que esperar. Aguarda, espera, tenha paciência. Deus não tem botão, ok? Deus não é fogo micro-ondas. Sarabia, Jomenesse, Rando Remacola, Laitoma, Rebiaio Gema. Calma, calma, calma. Guarda isso. Eu digo isso na matriz e vou dizer para você, não trate Deus como mecânico, Deus é arquiteto. Ok? Ok? Não recorra a Deus para consertar a vida depois que se quebrou. Deus não quer consertar a tua vida porque você quebrou-a. Deus quer construir do zero, entendeu? A Bíblia diz em Hebreus que Ele construiu, Ele é o arquiteto da Nova Jerusalém. Deus não é mecânico, não recorra a Ele para corrigir os teus erros apenas, recorra a Ele para construir do zero a tua história de vida. Não tenha pressa, porque Deus sabe o que faz, quando faz. Oh glória, oh glória, oh glória. Ei, eu vou profetizar agora pregando. Deus vai fazer aparecer dinheiro onde você menos imagina. Deus vai trazer pessoas para se aliançar contigo que tu nunca imaginou. Ei, guarda o que eu vou te dizer. Você não precisa ficar contando teus sonhos para ninguém, para ver se acha alguém para te ajudar. Dobra o joelho no chão e diga, eu estou no teu tempo, Senhor. Eu vou aguardar o teu tempo. Fale para Deus o que você precisa. E Deus vai fazer financiadores encostar perto de você sem saber qual é o teu sonho. Não te apressa, não te apressa. Tenha paciência, tenha calma, porque Deus vai pegar o coração do teu marido, Deus vai pegar o coração do teu filho. Calma, Deus não esqueceu o que te prometeu. A tua casa não vai ruir, o teu casamento não será destruído. Você tem que ter paciência. Enquanto você está esperando, vai dando glória, vai dando aleluia, vai adorando a Ele, porque Deus vai te ajudar. Queridos, rapidinho, tá, pastor? 2 segundos. Eu queria falar mais de tudo, mas pode, mas enfim, vamos lá. Irmãos, eu sou grata a Deus, muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito nesta noite. Eu sou grata a Deus pelo fôlego de vida, que Ele me permite mais um ano na presença dEle. Irmãos, o meu coração está transbordando de alegria. Porque tudo que vocês estão vendo aqui foi promessa de Deus há 2 anos atrás. Deus, Ele falou e Ele cumpriu. Creia que nesta noite não será diferente com vocês. Amém? E eu louvo a Deus pela vida do Marcos, porque muitos que estão aqui sabem que nós passamos em abril do ano passado. Mas o nosso Deus, Ele foi fiel. Ele trouxe o fôlego de vida para a vida do Marcos. O Marcos hoje é um milagre. Porque isso que está acontecendo aqui hoje, queridos, estava no coração do Senhor e tinha que ser concretizado. E nosso Deus assim fez.
Então, eu sou grata a Deus por todas as coisas. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu não vou citar nomes aqui, porque senão não daria. Mas eu quero agradecer a Jô, Gislene, Rosana, Silvia pelas cadeiras. Silvia que socorreu na última hora. Obrigada, Deus te abençoe. A todos que oraram, tá bom? O pessoal lá do louvor, Alba. Gente, eu não vou falar, porque senão não dá, tá bom? Beijo a todos vocês. Eu amo vocês. Conta comigo, Melk. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe. Pastor Samuel, Pastor Davi, Pastora Michele, tá, pastor? Pastora Michele, sua esposa, Pastor Samuel. Que Deus abençoe esse ministério que nos abraçou no momento mais difícil das nossas vidas. Irmãos, eu tenho assim Jesus. Glória a Deus. Eu tenho um testemunho para contar, mas eu não vou contar hoje, quando vocês voltarem segunda-feira, amém? Glória a Deus. É rapidinho, ó. Parabéns. Irmãos, vamos encerrar, mas eu tinha uma revelação aqui agora. Eu senti que ia beijar ela. Eu senti que ela... Eita, Pastor Marcos, isso aqui. Glória. Aleluia. Luísa, obrigada. Luísa foi uma pessoa que orou muito por nós. Luísa sempre é o mote. Angélica. E a gente estava sempre clamando ao Senhor, pedindo a Deus uma resposta para esse dia. Luísa, obrigada mesmo de coração, tá bom? Luísa é minha tia, bom. Glória Tá bom? a Deus. Glória a Deus. Marcos, pode encerrar. Glória a Deus. Vamos estar orando, agradecendo. Obrigado, Jesus. Tudo quanto o Senhor fez essa noite. E chame mais alguém para segunda-feira que vem, vai estar aqui para juntos colaborarmos e adorarmos o Deus Todo-Poderoso. Mas traga pessoas mesmo que está enfermo, que está com problemas sérios, porque Deus está aqui e vai usar as nossas vidas para abençoar outras vidas. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos concede. Estamos aqui, ó Deus, aleluia, ficando esta bandeira, a IAD, Senhor, abençoando poderosamente nosso pastor Samuel, pastor Davi, Viana, Deus, a nós que estamos aqui colaborando com a obra do Senhor. Abençoa poderosamente a cada levita, Senhor, a cada um que se dispuser da sua casa, está aqui para juntos, Senhor, te adorar. Criador dos céus e da terra, abençoa poderosamente. Eu profetizo uma semana de milagre para a vida dos teus filhos, uma semana, Senhor, de vitória para a vida do teu povo. Criador dos céus e da terra, dá-nos uma noite abençoada, uma noite cheia da tua presença e do teu Espírito Santo, que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Aplauda ao Senhor. Parabéns, parabéns. We know what the power is. Shout, there is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. And it's here tonight, to break every chain, break every chain. I feel the power in the room. Say, to break every chain, break every chain, break every. Somebody put your hands in the air right here. Let's do it together. There's an army.